Saudações, sou o professor Otávio Lunardi, estamos fazendo aulas de Karatê de contato. Hoje estamos vendo a parte do Kihon estático e vamos abordar o assunto Seiken, né? Então, Seiken, ele tem duas aplicações com esse nome. Um deles é essa arma do corpo que nós temos aqui, né? Então, você fecha a mão, essa parte da frente, o nódulo dos dedos indicador e médio, a parte frontal chama Seiken. E a outra forma seria, no caso, a mão fechada corretamente, tá? Então, a mão fechada corretamente também se chama Seiken. Por isso que vocês veem alguns nomes de técnicas, por exemplo, Seiken Jodan Uke, Seiken Chudan Soto Uke, Uchi-Uke, essas coisas têm o nome Seiken na frente porque é feita com o punho fechado. E então, para você fechar a mão corretamente, você faz assim, pega a mão, depois você vai fazer isso. Mas antes de fazer isso, você tem que fazer o treinamento da seguinte forma: começa fechando dos dedos menores até chegar no maior. Quando você chegar aqui, você lacra a mão aqui com o polegar, ó. Lacra a mão. E ele fica dessa forma. Essa é a forma de fechar a mão corretamente. Aí depois, quando você já estiver com bastante treinamento, você vai fechar rapidinho e dá certinho. Quanto menor o vão que tem aqui, melhor, certo? Então, tem que estar, não pode ficar assim, ó, a mão. Aí ficou um vão muito grande aqui, ó. Isso aqui não dá firmeza aqui. Para você ter bastante firmeza, tem que estar bem lacrado aqui, certo? Isso aqui, ok? Da mesma forma que um dente, né, na boca, então está bem fechadinho aqui. Por isso que as pessoas usam morder o protetor bucal, né, para fazer uma coisa sólida, única, certo? Vamos passar para a próxima etapa, que é o foco de uma técnica, o foco de um golpe, né? Qual o foco de força? Quando você faz com a mão inteira, soca com a mão inteira, você está socando assim, ó, certo? Tem todo esse foco de força aqui. Então, quando a área é muito grande, a pressão exercida no objeto que você está batendo é menor. Pensa numa agulha de injeção, né? Então, quando você bate aqui, você bateu aqui, o que acontece? Ela fura a mão, certo? Enquanto que aqui você bate a mão. Então, aqui batendo com a mão inteira, a área é muito grande, a pressão exercida aqui é menor. Se você bater só com Seiken, né, você vai ter uma área menor e a pressão exercida vai ser muito maior, muito mais eficiente. Se for uma agulha, por exemplo, de injeção, a área é muito pequena e quando bate, perfura a mão, certo? Então, essa é a parte de você usar esse foco de força aqui. É muito importante que você entenda isso, né? Porque daí você aplica na prática depois. Outra coisa importante é a dinâmica do golpe, né? Então, você sai da velocidade V0, certo? Da velocidade V0, parte para, de um determinado momento, para a velocidade máxima, onde você tem toda a sua potência, é aí onde você vai acertar no objeto, certo? O objeto pode ser uma tábua, pode ser uma pedra, pode ser um adversário, né? Depois que você acertou, né, você vai, continua até a velocidade se tornar zero novamente. Então, quando você aplicar uma técnica, então aqui está o foco,
certo? E você aplicar. Então você chegou aqui, pá, né? Encostou somente, porque você já passou pela velocidade rápida, a maior velocidade máxima, né? E depois você chegou aqui já parando. Então, para você quebrar um objeto, para você acertar um adversário, você tem que focar ele aqui e a técnica tem que passar. Então, aqui acertou na velocidade máxima até depois retardar até chegar a zero. Ok? Essa é a forma correta de socar. Não, não pode se só chegar aqui, você não acertaria, mesmo que quisesse, não quebraria o objeto, não nocautearia o seu adversário, ok? É muito importante que você entenda esse conceito, tá bom? É muito importante. Vamos agora falar sobre a técnica aplicada com o Seiken, tá? Então você nota aqui, ó, tanto esse de cima que está com kimono, quanto esse de baixo que está sem o kimono, essa foto veio do livro Karate Vital do Mestre Oyama, você nota que o cotovelo está para baixo. O cotovelo está para baixo, tá vendo? Então é errado você colocar o cotovelo para o lado, certo? É errado isso. Então, eu vou explicar o que é isso. Quando você soca o adversário, o seu cotovelo tem que estar para baixo. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Meu cotovelo está para baixo. Vou arregaçar a manga para vocês olharem. E eu vou aqui. Ó. Cotovelo baixo. Ó. Tá aqui. Ó. Puxou, volta. Cotovelo baixo. Alguns usam o cotovelo para o lado. Ó. Então, quando bate, o cotovelo está para o lado. Ó. Aqui do lado. Essa é uma forma errada de fazer, que muita gente hoje usa, né? O cotovelo assim para o lado. Então, para você consertar esse erro, encosta na parede, eu não tenho uma parede aqui agora, mas você encosta numa parede, né? Aqui, encosta na parede e você bate, aqui você vai passar pela parede, certo? E você não raspa o cotovelo na parede. Se você fizer errado, você vai raspar o cotovelo na parede. E aí está errado, ok? Então, procura usar uma parede, né? A parede e faz o cotovelo sempre para baixo, usando o cotovelo para baixo. Assim você vai ter o máximo rendimento, né? Da sua técnica, ok? É importante isso. A primeira técnica que nós usamos no Kihon de Seiken é o Seiken Chudanzuki, tá? O Seiken Chudanzuki do Karatê de Contato, ele acerta na altura referente ao plexo do seu adversário. Na verdade, o Kihon é feito assim, como é que você mede o seu adversário? Às vezes você está lutando com um anãozinho, às vezes você está lutando com um gigante, né? Mas qual a medida que você usa de referência? A medida é a sua medida, ok? Então, quando você está fazendo a técnica, então eu estou aqui, a minha referência é essa. Isso aqui é meu plexo, então meu soco vai ser dado nessa altura. Isso aqui eu sei que a gente dança aqui. Aqui é a minha cabeça, na altura mais ou menos de Miken, que é a base do nariz, você vai dar Seiken Jodanzuki, certo? Não importa se o cara é baixinho, se o cara é alto, não. Você usa a sua referência, tá? Aliás, essa é uma das coisas que o praticante de karatê, quando ele está batendo, a primeira ideia é nocautear o seu adversário. Quem é o seu adversário? O primeiro adversário que você tem na vida é você mesmo, porque você tem que corrigir todos os seus defeitos, tudo aquilo que você tem de errado, né? Certo? Então, o primeiro adversário que você tem é você mesmo. Então, a primeira técnica que nós fazemos, Seiken Chudanzuki. Eu vou fazer um pouquinho para vocês olharem como é que faz, tá? Então, sinaliza aqui, certo? Ó. Vou ficar de lado.
certo? Então, esse é o Seiken Chudanzuki. Então, não esquece de dar uma leve paradinha no final, né? Para que faz parte do seguinte: inspira e expira, certo? Então, é muito importante isso. Então, o Seiken Chudanzuki é um soco médio, proeminente, na postura Santindade, com Rikite bem alto. A outra coisa importante do Karatê de contato é o Rikite, né? Então, nós temos Rikite baixo, nós temos Rikite médio, nós temos Rikite alto. O Kyokushin é um Rikite super alto. Quando você faz aqui, ó, só dá para ver o Seiken, tá? Não usa aqui. E não faz aqui. E quando socar, não pode fazer isso, ó. Não pode ter liberdade. O Seiken ele fica preso. Você prendendo o Rikite aqui, você vai ter também, além da técnica, além da aplicação das forças, você também tem uma energia potencial maior, certo? Ok? É muito importante que você veja isso, tá bom? A próxima técnica que nós vamos aplicar no Kihon é o Seiken Jodanzuki. Muita gente usa o Jodanzuki, né, mais alto do que a sua cabeça, aqui, né, assim. Isso é um erro. Todas as técnicas elas têm que ter duas coisas importantes. Primeiro, qual é a arma do corpo que você acerta no adversário ou no objeto que você pretende romper, certo? Segundo, o ponto de aplicação desta técnica. Então, no caso do Seiken Jodanzuki, é aqui, ó, essa base do nariz aqui, que fica na mesma altura do olho, certo? Que chama Miken, ok? Então, quando você for fazer Seiken Jodanzuki, né, você faz isso, ó. Vendo? Aqui. Acho que assim dá para ver melhor, tá bom? Aqui, ó. Tá vendo? Ok? Não esquece, o cotovelo não é para ficar para fora, é para ficar por baixo, certo? Esse é o Seiken Jodanzuki, tá bom? Então, na verdade, as duas técnicas são muito parecidas, né? A outra coisa que você não deve fazer também é assim, ó, quando você soca Chudanzuki, olha para baixo. Quando você soca Jodanzuki, olha para cima. Não, você sempre tem que olhar para frente, certo? Mantendo, né, o mesmo nível de olhar. Então, aqui, se está aqui, ó, olhando para frente. Se está para cima, olhando para frente. Nunca levanta, nunca abaixa. Ok? Essa é uma coisa muito importante que vocês precisam adotar. Agora, a próxima técnica que nós vamos usar é o Seiken Agouti. Ago significa queixo, tá? Então, o Seiken Agouti é dado na altura do queixo, tá? Ainda mantendo a posição Santindade, né? Ainda mantendo o Rikite alto, desculpa, não mantém Rikite não, aí é direto, vem assim da frente, tá? Essa técnica é bem mais uma evolução do karatê, né? Então todas as técnicas do karatê elas vêm de Rikite, certo? Aqui, né? Essa não, essa já vem daqui. Já é bem boxeada mesmo, né? Certo? Então, antes a gente treinava dessa forma aqui, ó, bem do lado da orelha. Agora já se usa um pouquinho mais na frente, ok? Isso é uma questão de preferência, né? Eu preferia antes aqui, certo? Mas agora o pessoal usa um pouquinho mais para cá, certo? Tá bom? Agora aqui, ó, as duas mãos estão com a palma da mão uma para frente para a outra, fechada a mão. Daqui bate no queixo, volta.
bate no queixo, volta. O movimento de cintura é muito pouco, não é para fazer assim. Não é para fazer assim, ok? De jeito nenhum. Então, tá aqui, né, desse jeito, certo? Aí. E essa é uma técnica útil, né? Bater tipo chicote, entendeu? Não é para fazer assim e ficar lá e depois voltar. Como o Seiken Judanzuki, você dá uma parada. Aqui não. Você bate, certo? Dessa forma, ok? Então, toda vez que você tiver um golpe chicoteado, ele recebe o nome de uchi, vem de utsu, bater, certo? Ok? E tsuki significa penetrar. Então, isso aqui bate, já volta, tá bom? Esse é o Seiken Ago Uchi. Ago é queijo, tá bom? Então, agora nós temos mais uma técnica que a gente aplica a arma Seiken, certo? Aí já é o Seiken Shita Tsuki, certo? O que é o Seiken Shita Tsuki? Você fica na posição Kibadachi, certo? E você bate, no caso, Shita significa embaixo, tá? Então, você vai bater, deixa eu passar para a tela grande, para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui, ó, você está em Kibadachi, né? E você bate aqui, ó, vira a mão e bate. Então, a mão, ela vira duas vezes. Ela está aqui, certo? Vira e ela vem virando de novo. Deu para ver? Está aqui, né? Ó, está aqui. Vira, bate. Esse é o Seiken Shitadzuki, tá? No boxe, essa técnica é usada, seria um Seiken Age, né? Porque ela é para cima. Mas no Karatê é dado, ele entra um pouquinho diagonal, ele não faz exatamente isso. Não faz isso, tá? Ele tá aqui e faz isso. Tá vendo? Bate numa diagonal. É para cima, sim, mas numa diagonal. Não é exatamente para cima, totalmente para cima. É diagonal e para cima, ok? Justamente esse para cima que o nome vem Shita, porque ele vem de baixo. Shita quer dizer embaixo, tá bom? Bom, essas são as técnicas de Seiken que a gente usa no Kihon estático do Karatê de contato. Quem quiser mais informações sobre isso, né, pode adquirir no livro Karatê de Contato, de minha autoria, né, que contém toda a matéria básica, desde a faixa branca até a faixa marrom. É aquela antiga apostila, né, que a gente transformou em livro, tá bom? Nós também temos outros livros, né, e um deles é Os Kata do Karatê de Contato, que, aliás, usa muita técnica de Seiken, tá? Então, você, com as técnicas de Seiken, você consegue realizar muitos kata do karatê de contato, né? Então, a maioria dos kata do karatê de contato tem o Seiken Chudanzuki, Seiken Jodanzuki, tem o Shitadzuki também. Então, você aprendendo uma, duas, três técnicas, você já consegue ter uma gama enorme de coisas que você pode fazer, tá bom? E uma coisa muito importante, né? Se você adquire um livro meu, ou uma aula minha, e tiver alguma dúvida, você pode conversar comigo, né?
pelo WhatsApp, né? Então, eu não atendo muito telefone, porque os telefones estão muito contaminados com informações e tal, a gente ficaria o dia todo atendendo o telefone. Então, o WhatsApp já é diferente. Você manda uma mensagem e quando a gente tem condições de atender com toda eficiência, a gente vai e atende quem vem perguntar para nós, tá? Nosso WhatsApp é mais 55, que é o Brasil, né? 11, que é São Paulo, 98575 5520. Obrigado a todos por participarem da aula comigo, né? E estamos aí à disposição de todos. Os